Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast. Hoje nós vamos entrevistar o Cláudio Miranda, professor doutor em Ciências Contábeis, que vai contar da sua experiência como pesquisador. Cláudio, eu já queria iniciar agradecendo porque você aceitou o convite para explicar que tipo de pesquisa nós temos em Ciências Contábeis, a sua carreira enquanto professor, enquanto pesquisador na área contábil. Eu acredito que é muito importante, não só para os alunos de Ciências Contábeis, para os profissionais contábeis, mas para a sociedade como um todo, saber o que a gente pesquisa na área contábil. Então, seja muito bem-vindo. Eu já agradeço aí a troca de experiência que nós teremos hoje. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, Romano. Eu que agradeço o convite. Eu vejo o quanto você se dedica ao seu podcast, né? Tanto na parte técnica quanto na parte educacional. Então, é bem legal esse trabalho que alguns pesquisadores da área de contabilidade costumam trabalhar. Só falar um pouquinho quem é o Cláudio Miranda. Cláudio Miranda é professor do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. Mas eu sou graduado em contabilidade pela própria FER de Ribeirão Preto. Eu acho que quem faz contabilidade, eu não sou muito a favor disso, não. Acho que a pessoa precisa ampliar os seus horizontes, né? Então, eu acabei fazendo o meu mestrado na área de engenharia de produção, né? Que muitos dizem que é um administrador disfarçado, né? Porque muitos conteúdos são da própria área de administração, né? A gente teve disciplinas de administração. E depois como docente da FER Ribeirão Preto, entrei como professor mestre, aí sim eu fui fazer um doutorado na área de contabilidade na FER de São Paulo, né? Uma época que tinha poucas opções, né, de doutorado. Hoje as opções são maiores, mas eu acabei seguindo nessa linha. Cláudio, então você fez a graduação em Ciências Contábeis, o mestrado em Engenharia de Produção, mas o doutorado você voltou para Ciências Contábeis. E como você se tornou um pesquisador? Porque nem todos que fazem mestrado... Aliás, uma coisa que eu percebi, por exemplo, na minha turma de mestrado, menos da metade deu seguimento e fez o doutorado. Eu concluí em 2015, já tem 6 anos, menos da metade foi fazer doutorado, continuou publicando artigos. Então, assim, como você se tornou um pesquisador? Você já tinha essa ideia, já no mestrado, ou até mesmo anteriormente, ou a pesquisa ela acabou acontecendo aí meio que por acaso? Tati, eu acho que cada um tem seu caminho. O meu foi assim. Na verdade, eu comecei a fazer FEA São Paulo, mas era época de fora cola, movimento estudantil, eu estava meio nessa. E aí, o que acontece? O mercado é meio rigoroso por questão de idade, né? Então, nos meus últimos anos de graduação da FEA, eu já estava com uma idade maior, eu comecei a trabalhar com pesquisa mais na área de administração, com a professora Adriana Bax Noronha, do Departamento de Administração, junto com a Flávia Guise, que era uma aluna aqui também, que acabou fazendo mestrado depois, inclusive, lá em São Carlos. E eu comecei a gostar e entendi assim, olha, acho que o meu caminho agora é esse, porque eu acho que o mercado, eu gosto do mercado, eu sinto muito essa falta, que eu como docente trago muita questão do mercado para os alunos, mas eu entendi que a minha linha era a pesquisa, na verdade, a academia, ou seja para pesquisa ou seja para docência. E aí, quando a gente começa no mestrado, principalmente onde há muitos doutorados, as universidades acabam contratando só mestres, as públicas, né? Então, eu comecei o meu mestrado e já comecei a docência na área contábil, né? Eu assumi as disciplinas de contabilidade introdutória numa faculdade que estava começando, né, em Bebedouro. Acabei sendo depois, inclusive, coordenador de curso dessa instituição e acabei indo para outras depois eu vim para a USP, mas inicialmente não fui mais a pesquisa, porque eu estava no mestrado. Quando você vai para o doutorado, eu acho que você consegue trilhar mais esse caminho para a pesquisa, né? Então, mas, de novo, é um pouco de cada um, né? Eu conheço alguns amigos, colegas aqui, que estão muito claros essa questão da pesquisa desde o seu primeiro ano de faculdade, né? Então, vai muito de como cada um segue, né? Mas a questão da pesquisa ela é muito mais forte a partir do doutorado, isso é muito mais claro. Você chegou a fazer iniciação científica? Naquela época que eu não tinha, eu fiz de 94 a 99 aqui em Ribeirão Preto, 98. Tinha algumas coisas muito simples, então eu fiz
algo parecido com uma iniciação com a professora Adriana Bax. A gente fez publicações internacionais, em congressos internacionais, né, mais na administração, né, no Balas. Eu cheguei na época que o congresso da SBPC, o pessoal gostava muito de ir na SBPC. Então, eu já tinha. Então, nesses meus 2 últimos anos da graduação, que era 5 anos, eu fiz essa atividade de pesquisa, mas na época mais voltada para a administração, até porque aqui não tinha mestrado, doutorado. Aliás, uma coisa legal, característica legal da FEA Ribeirão Preto, é que antes de ter os programas de mestrado e doutorado, os professores faziam pesquisa com os alunos de graduação. Então, a gente teve muitas publicações internacionais com os alunos de graduação, não com os alunos da pós-graduação, mas é uma característica da escola que estava no início. Entendi. E qual é a sua linha de pesquisa? Romana, é assim, ó, eu sempre, desde o início das minhas atividades, eu comecei a trabalhar um pouquinho com varejo, depois estava com administração, então com a professora Adriana, mas quando eu comecei a seguir mesmo a atividade da docência, eu entendi que a minha linha era mais a linha do ensino. Tá? Mas a linha do ensino também é muito ampla. Né? Então, ensino, eu posso falar de metodologias de ensino, tá certo? Eu posso falar de programas, discutir projetos pedagógicos. Né? O que eu gosto muito, como eu falei essa história que eu gosto dessa relação com o mercado, é um pouco da discussão que você faz também na questão das skills, né? Das soft hard skills, a questão do trabalho do profissional contábil. Então, eu já fiz muitas pesquisas voltadas. Como é que é a vida do auditor? Como é que é o trabalho do perito, que são funções específicas da área contábil, né? E eu uso muito isso em aula. Então, eu vou desculpar aqui o perdão da palavra, mas quando eu falo que a auditoria é uma puta escola, mas uma vida de merda, é isso mesmo que eu vi na pesquisa. Porque eu aprendo, os caras aprendem muito, mas é uma vida difícil, que depois eu posso seguir até virar só o grande sonho de ser sócio, tá certo? Mas que depois eu posso ir para outras, porque a carreira dá muitas oportunidades. Então, esse tipo de pesquisa me permite que, em sala de aula, eu mostre aos alunos o que faz um perito, como é que é a vida de um perito, como é que é a vida de um auditor, como é que é a vida de um contador, o que o mercado exige em termos de skills. Né? Ou seja, eu, por exemplo, estou trabalhando uma disciplina esse semestre de BI, uma disciplina nova que a gente está apresentando aqui na FEA. Eu entrevistei N alunos nossos que são profissionais da área de BI, não só da contabilidade, mas de outras, e estão conseguindo trazer a realidade desses profissionais para dentro da universidade, mas porque eu entendo que eu preciso entender essa relação entre mercado e academia. Eu participei de uma aula com os alunos da graduação sexta-feira passada, e eu perguntei, vocês sabem quais são os requisitos, as características, as técnicas, as habilidades socioemocionais que um contador tem que ter? E a maioria disse que não sabia. Não é assim, eu não vou prestar um vestibular, eu já estou na graduação. Então, e aí, eu falei assim, gente, mas eu não posso julgar esses alunos, porque quando eu estava na graduação, e eu concluí em 2008, eu também nunca vi a resolução do Conselho Nacional de Educação dizendo quais eram as habilidades e competências que eu tinha que ter quando eu terminasse minha graduação. Entende? Então, os alunos hoje eu acho que meio que se perdem, eles continuam. A gente está em 2021, você tem um aluno na graduação que continua não sabendo exatamente o que se espera de um contador. Então, experiências como a sua de trazer gente de mercado, de aplicar, como vive um perito, como vive um auditor, o que ele aprende, eu acho que chega a ser um choque de realidade para os alunos, entende? Porque a galera entra em contabilidade e eu não entendo muito bem como é que eles caíram ali na graduação de ciências contábeis. Então, esses trabalhos, por exemplo, o trabalho que você faz de trazer pessoas, de contar a sua experiência, de você pesquisar, eu não tive na minha graduação, até porque eu fiz graduação numa faculdade privada. Então, você já não tem tanto esse perfil de pesquisa. Eu fiz a graduação sem saber o que era iniciação científica. Então, assim, pode falar. Não, acho que um pouco é a realidade de cada instituição, né? Então, assim, eu já fui professor de instituição privada, né? Então, por exemplo, na instituição que eu trabalhava, que era uma cidade pequena do interior, por exemplo, os alunos precisavam ter aquelas disciplinas de laboratório contábil, aprender a usar o software contábil. Então, para aquela instituição, para aquele público, a gente atende aquela realidade, né? Agora, aqui na USP, se eu pedir para dar isso aqui, alguns querem, mas não é todos que querem, né? Então, eu acho que é um pouco da realidade, da estrutura que cada instituição
vai ter, né? Da cada realidade local, da estrutura, do perfil, do que as organizações da região precisam, né? Esse é o papel de um coordenador quando vai montar o seu projeto pedagógico, e isso a gente estuda, né, a questão do projeto pedagógico, na disciplina que inclusive eu dou no mestrado aqui de didática, eu trabalho em projetos pedagógicos, é isso, eu preciso entender a realidade de cada município, de cada região. Então, por exemplo, aqui na nossa região, muitas instituições privadas têm conteúdos de contabilidade rural. Por quê? Porque há muitas fazendas, então tem essa realidade, que talvez aí no Rio de Janeiro eu não tenha, mas talvez contabilidade do petróleo, talvez eu tivesse que ter, entendeu? Sim, Então, sim. é um pouco de cada isso. É papel dos coordenadores de curso, né, tentarem fazer com que o seu curso atenda a demanda da sociedade na qual ele está inserido. Sim, é você se conectar com o mercado, né? E eu sinto, às vezes, um pouco isso na pesquisa, não tanto na área de educação. Você pode falar para a gente o que mais nós podemos pesquisar, áreas que nós podemos pesquisar em ciências contábeis? Você atua na educação, mas aí na FEA de Ribeirão Preto, quais são as outras linhas de pesquisa que vocês têm em ciências contábeis? Romana, assim, normalmente a gente divide a contabilidade em 2, 3 áreas, né? Uma é a chamada contabilidade societária, que é a contabilidade financeira, né? Que a gente vai estudar os CPCs, vai estudar a aplicação de normas contábeis, né? As mudanças, a questão da internacionalização de como cada país trabalha, né? Então, nesse sentido, você tem essa tal da contabilidade financeira, tá? A gente tem uma linha que a gente vai chamar de gerencial, contabilidade gerencial. Então, a gente vai estudar custos, tomada de decisão, né? Tem uma série, a questão orçamentária das organizações, né? A questão eu já falei de custos, né? Então, é mais a fonte gerencial, que é aquela da tomada de decisão. E tem uma linha também que é muito forte, que é a área de finanças, também, né? Que a finanças é uma área que ela permeia a economia, a administração e a contabilidade. Ela permeia as 3 áreas, né? Então, é uma área também que surge. Lógico que a gente também pode discutir a auditoria, a perícia, né? No caso da auditoria, que é uma das áreas que eu trabalho, nós estamos crescendo muito a parte de compliance hoje. Nessa parte de governança, risco e compliance é uma área que está crescendo muito, né? E não é só falar de auditoria contábil, está falando de uma coisa mais ampla que isso. Está falando de controles internos, né? As empresas, todos os problemas de fraude que as organizações têm. Então, o contador, como tem o conhecimento da auditoria, expandir para essas áreas, tem um mercado muito maior. Porque tem gente que acha que compliance é só para advogado. Não é, gente. É mais fácil para o advogado? Tá certo? Mas em muitas organizações é tudo junto. Compliance e governança e controle interno, e mais auditoria interna, tudo uma coisa só. E aí o contador tem muito mais espaço para trabalhar do que advogados. Porque advogado sabe a lei, mas não sabe outras coisas, certo? Então, é uma área muito importante, está crescendo muito. Eu tenho trabalhado um pouquinho com essa área hoje, eu tenho um orientado de mestrado que está estudando exatamente na pandemia. E agora, o que mudou? Essa área está expandindo, está crescendo, né? Como é que contadores estão entrando nessa área? Então, tem muitas áreas para serem estudadas. Mas, de novo, vai um pouco do perfil de cada instituição, de cada programa de mestrado e doutorado. Então, tem mestrados que essa área de educação, por exemplo, que eu estudo, nem olha, os programas nem olham. Mas tem outras áreas que, aqui a auditoria é muito pouco, tem eu e a Paula que mexemos só com isso, mas tem outras instituições que mexem muito com isso. Então, para o aluno que se vai pensar um dia fazer um programa de mestrado e doutorado, procure conhecer quais são as áreas de cada programa, que professores tem em cada uma dessas instituições para poder fazer esse mestrado. E, aliás, é uma coisa que é importante, Tatiane, eu converso com muita gente, como eu tenho um LinkedIn muito ativo, eu tenho muita gente perguntando, mas quanto paga o mestrado aí na USP? Gente, programas de mestrado em instituições públicas não se paga. Tá certo? Nas instituições privadas se paga porque tem um custo maior do processo, mas instituições públicas não se paga. Paga-se, às vezes, quando você tem um mestrado profissional, tá? Mas depende muito de cada instituição, que é uma realidade um pouquinho diferente. Mas os programas de mestrado acadêmico e doutorado, eles são gratuitos, gente. Tá certo? Tem que pensar nisso. É difícil de entrar? Tem um monte tem que estudar, tem problemas, mas ponha na cabeça. Não é impossível, dá para tentar e ele não é pago, tá? Não é pago, mas é diurno, o que limita aí um pouco aquela pessoa que precisa trabalhar, se sustentar, que não é empreendedor, não tem o próprio negócio. Então, demanda. Eu, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu tinha 6 anos e meio de casa numa empresa, no escritório de contabilidade, eu pedi demissão, peguei todas as minhas economias
E o primeiro ano do mestrado, que era eu tinha que fazer as aulas, eu fiquei um ano em casa, eu me dei um ano sabático. Eu peguei, gastei todas as minhas economias nesse um ano que eu fiquei fazendo as aulas do mestrado. E aí, em 2014, que era o segundo ano do mestrado, eu já voltei para o mercado, mas aí eu tinha que escrever a dissertação, que era algo que eu conseguia, eu não precisava estar na universidade, era algo que eu conseguia administrar. Não me orgulho muito da dissertação que eu escrevi, tá? Eu acredito que, por exemplo, no doutorado, a minha maturidade de leitura e de escrita, ela está maior, mas a gente está falando aí de 6 anos depois, de muitas leituras depois de ter tido aula de epistemologia. Então, é claro que a Tatiane de hoje não é a Tatiane que concluiu o mestrado em 2015. Mas, quando eu terminei o mestrado, eu já estava decidida a fazer o doutorado, e eu tinha uma sensação de que, quando a gente terminasse o doutorado, nós já seríamos pesquisadores autônomos, eu não ia precisar de supervisão. Eu tinha aquela sensação de que 4 anos de doutorado eu ia ser, tipo assim, sair, sou uma pesquisadora top. Eu estou na reta final do doutorado, eu não me sinto preparada para fazer qualquer pesquisa sem uma supervisão, entende? Metodologia, essas coisas assim. Mas a gente tem uma sensação, até porque quando fala que alguém tem um doutorado, você tem uma sensação que aquele cara é a referência naquele assunto e que ele é o bambambam sabe, a ideia que eu tinha do doutorado, e olha que eu já estava no mestrado, a ideia que eu tinha do doutorado é completamente da ideia que eu tenho hoje, que eu já estou dentro dessa realidade. Então, assim, eu queria saber se você concorda com isso, que o doutorado ele não vai te trazer essa independência toda na área de pesquisa, porque para ser pesquisador você precisa de mais bagagem do que, não, fiz 4 anos de doutorado aqui e sou pesquisador. Tatiane, ó, eu também, assim como você, quando eu acabei meu mestrado, eu não me sentia maduro para nada, tá? Eu tive problema de saúde, inclusive, no meio do meu mestrado, tá certo? Então, eu fiz em 3 anos o meu mestrado. Eu acho que é uma porcaria a minha dissertação também. E eu acho que no doutorado, como eu já estava dentro da USP, eu tinha um pouquinho mais de maturidade, mas não o suficiente. E aí o que acontece são 2 pontos importantes. Uma, eu acho que para você se sentir maduro é quando você vai escrever a sua tese de livre docência, porque a livre docência é você, sem supervisão, que vai poder escrever alguma coisa. Então, a maturidade, você evolui para essa livre docência e você ter essa maturidade. Então, é uma questão de você crescer e entender. Mas essa questão do crescer, Romana, depende muito de cada um. Então, assim, tem gente que gosta de trabalhar muito isolado. Eu gosto de trabalhar em equipes. Tá certo? Então, por exemplo, assim, eu tenho 2 parceiros, que é o João Paulo e a Elizabeth. Então, assim, eu tenho algumas competências. Então, para fazer pesquisa, service, eu sou um desbunde. Eu consigo botar 15 mil pessoas para responder pesquisa. Tá certo? O João já consegue puxar as coisas mais teóricas. Então, eu gosto de trabalhar em equipe. Na minha graduação, quando eu trabalhava com a professora Adriana Noronha, que tinha a Flávia Guise fazia o mesmo papel que o João faz comigo hoje. Então, eu conseguia operacionalizar as pesquisas, colocava a rodar, fazia as análises, mas fazer o meandro de muitas coisas, era a Flávia que fazia isso. Quando depois que eu não estava mais com a Flávia, eu me senti perdido. Então, eu gosto de trabalhar muito em equipe. E para isso que muitas vezes os grupos de pesquisa funcionam também. Né? Então, eu participo do grupo eu não estou muito ativo por causa da pandemia, mas o grupo de pesquisa do professor André Aquino, que é o PSAG, né, o PSAG, que trabalha com a área de governamental, nossa, tem muitas trocas. Então, quando eu vou preparar um paper, a gente faz uma discussão de cada um, as pessoas ajudam, né? Então, você acaba evoluindo e começa a pensar. Então, eu particularmente acho que você fazer de forma isolada, você não cresce. Eu acho que você precisa trabalhar em equipe, e aí acho que depois, quando você tem essa maturidade, você consegue escrever a sua tese de livre docência, que é um processo que eu estou começando agora, esse processo de construção da minha livre docência. Até porque, como você mesmo bem pontuou, cada um tem uma característica, tem um ponto forte e se complementam, né? Mas qual foi, nesse seu tempo já de experiência como pesquisador, qual foi a maior dificuldade que você já encontrou? Acho que talvez um pouco essa definição de linha de pesquisa.
Porque, apesar de eu ser... Eu entrei na FEA, eu entrei no meu mestrado, no doutorado na área gerencial, eu entrei no concurso da área gerencial, tá certo? Só que o que eu fiz? No meu doutorado, o meu orientador orientava tanto ensino quanto gerencial. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar as competências, essas coisas não, as conhecimentos, habilidades e atitudes, que é o tal do chá, que os profissionais da área de controladoria precisavam ter. Então, eu consegui juntar tanto a área gerencial quanto da área de ensino, né? Então, mas essa definição do que você quer fazer, ela vai, porque assim, apesar de eu estar muito na linha de pesquisa de ensino, eu gosto da área de auditoria, por exemplo, da área que eu estudo, né? Eu tenho trabalhado algumas coisas, eu tenho orientações, várias orientações, mas eu tenho que trabalhar. Então, vou estudar egressos nossos lá da faculdade aqui, que eu estudo muito egressos também, né? Essa questão do egresso eu acho que ela é importante. Mas eu estudo, por exemplo, aqueles que trabalham com auditoria. Né? Então, como é que foi essa sua carreira? Como é que você entrou? Como é que foi o crescimento? Então, eu acabo trabalhando, juntando um pouco das áreas. Então, um pouco, acho que a minha dificuldade é essa definição, um pouco essa questão de achar os parceiros corretos para trabalhar. Né? Então, eu fiquei muito tempo sem parceiros que eu achava que eram importantes de serem trabalhados. Lógico que o João tem as coisas dele, a Beth tem as coisas dele, né? O Dutra, que eu faço algumas coisas com o Dutra também, tem as linhas dele. Eu faço algumas coisas com o Ricardo, do PSAG também, mas eu acho importante, cada um segue a sua linha, mas a gente consegue trabalhar em grupo algumas vezes. Então, eu acho que isso, fazer essa definição para mim foi importante, sair dessa dúvida e definir isso para mim foi importante no meu caminho como pesquisador. E como é que está o desenvolvimento da pesquisa contábil no Brasil em relação ao exterior? Nós temos boas publicações em papers internacionais, nós estamos um pouco mais atrasados. Por que essa minha pergunta? Quando eu estava no mestrado, eu apanhei muito da banca na minha qualificação, porque eu não tinha muito artigo, eu fiz na área de finanças, eu não tinha muito artigo internacional, não tinha muita literatura internacional, era quase 100% nacional, e eles... Não, mas o exterior, as publicações internacionais estão muito mais avançadas do que a gente, e meio que como se a pesquisa acadêmica no Brasil não tivesse tanta potência, tanta força, não estivesse tão avançada quanto no exterior. Isso foi o que eu ouvi na banca de qualificação. Quando eu fui qualificar no doutorado, eu já fiz o contrário, eu já coloquei pesquisa 100% internacional, porque já que eles são os mais avançados, vamos esquecer o Brasil, vamos colocar 100% internacional. E aí a banca bateu, porque não tinha artigo nacional, e eu falei assim, meu Deus. E aí até eu não vou lembrar o nome dele, o outro professor que estava na banca, ele falou assim, mas você não tem o meu termo? Né? Porque faz um meio a meio. E aí eu fui ou 100% nacional no mestrado ou 100% internacional no doutorado. Inclusive, você estava na minha banca de doutorado. Mas qual é a sua sensibilidade? Aí você pode falar só da área de ensino, que é onde você pesquisa, mas qual é a sua sensibilidade em relação a o que nós estamos pesquisando no Brasil, na área de ensino, e o que está sendo pesquisado e publicado no exterior? Eu vou começar com um congresso USP, acho que uns 2 anos seguidos. O professor Alexandre Broeder, que é professor titular da FEA de São Paulo, mas está no mercado também, ele trabalha com o no Itaú, ele é tempo parcial na Universidade de São Paulo, ele já falou 2 vezes em 2 congressos USP. O que vocês fazem aqui, essas pesquisas, o mercado nem olha para vocês, tá? Ele já falou 2 vezes isso. Mas e na área de educação? Não, então, aí só para colocar a primeira coisa. Então, tem muita coisa que a gente pesquisa que fica, tanto aqui quanto lá fora, que fica só no meio acadêmico. Então, você tem alguns modelos que são criados que não saem, ficam só naquele modelo acadêmico, eles não saem para o mundo real. Mas lá no exterior eles também fazem isso? Algo que fica só no mundo acadêmico e que não está... Tem muita coisa que fica só no mundo acadêmico, não sai para o mundo real. Então isso não é característica brasileira. Não, também não é. E aí, um outro ponto que é importante nesse sentido, que foi o que eu falei na tua banca, porque tem muita coisa, Romana. Pega nessa área de ensino. A realidade da cultura de um país como os Estados Unidos é completamente diferente da nossa. Então, eu preciso entender como é que funcionam essas realidades em países diferentes. O que eu tenho sugerido algumas vezes a alguns alunos é assim, vamos fazer o seguinte, vamos ver a nossa realidade de um outro país junto? Porque muito se fala nas publicações que o Brasil não é importante no mundo. Então, o Brasil não é importante no mundo, então não adianta você fazer uma publicação internacional falando do Brasil. Você precisa falar do negócio. Então, por exemplo, uma das pesquisas
Uma das pesquisas que eu fiz sobre profissionais é sobre o uso do Excel. Planilhas eletrônicas no mercado, não do Excel, planilhas eletrônicas de maneira geral. Eu fiz um trabalho que foi só de Brasil, eu fiz um da América Latina inteira. Eu peguei de todos os países da América Latina, tirando o Caribe, né? E publiquei internacional. Não publiquei em inglês, publiquei em espanhol, porque interessava para esses caras lá também, né? Do pessoal da América Latina. Eu publiquei numa revista colombiana, mas eu pus a realidade da América Latina. E aí eu tinha diferenças, né? Do uso da ferramenta, da importância. E a gente vê isso. Então, eu acho que, primeiro, se a gente conseguir trazer um pouco mais daquilo que o mercado quer, que ele vai usar, que é a realidade, e a gente conseguir entender realidades de países diferentes, de culturas diferentes, é o que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. O ensino de contabilidade no interior do Paraná, no interior de Pernambuco, na capital de São Paulo, são outras realidades. Então, quando o coordenador põe lá na cidadezinha do interior do Ceará, uma cidade com 20 mil habitantes, dá mercados e capitais. Cara, você dá 4 créditos, mas estudando no mercado de capitais, o moleque não vai fazer a vida inteira, o que é nem saber o que é ação, o que ele vai avaliar com aquilo lá, pode ser que um ou outro possa ter essa realidade, ele vai buscar. Então, a gente tem que, tanto na pesquisa também, buscar realidades diferentes. E acho que é por isso que depois você tomou, que eu mesmo também falei essa questão dos trabalhos internacionais na sua defesa, porque as realidades são diferentes, as necessidades de habilidades são diferentes até por profissão. Eu já fiz trabalho essa questão da questão de habilidades, que auditores vêm completamente diferentes de contadores, que vêm completamente diferentes de controllers. Estou falando de habilidades de profissionais da área contábil. E eles veem necessidades diferentes. Imagine de país para país. Mas isso dificulta na hora de publicar internacionalmente, já que as realidades são diferentes? É por isso que eu estou falando, que nem sempre o Brasil é importante. Então, por isso que talvez você fazer pesquisas mais amplas, que façam só do país, tá certo? Eu tenho medo do inglês. Então faz em Portugal, faz Brasil e Portugal. Entendeu? Compara Brasil com Portugal, você já conseguiu botar artigo na Europa porque você está comparando 2 países. Entendeu? Então, é um pouco nesse sentido que talvez haja essa dificuldade. Cláudio, e como é que é o dia a dia de um pesquisador? Porque pesquisador, geralmente, eu via pesquisador dando entrevista na televisão. Pesquisador da FGV, pesquisador da Unicamp, pesquisador da USP. Como é que é o dia a dia de um pesquisador? Porque eu sou profissional de mercado, então eu tenho aquela coisa, né, de acordo, vou lá, pego a condução, vou para a empresa, sento na mesa, faço meu trabalho, dá 18 horas, eu vou embora. E aí tem aquela questão, né, tiro férias, 30 dias. Como é que é o dia a dia de um pesquisador? As pessoas querem ser pesquisadoras, mas o que um pesquisador faz? É igual o pessoal que... Eu tenho a sensação que é igual o pessoal que quer ser médico, mas não para pensar o que o médico faz todo dia. Então, assim, pesquisador, como é que é o dia a dia de um pesquisador? Romana, a primeira coisa que eu vou te dizer é que para jornalista, contador, economista, administrador, é todo mundo economista, tá? Eles não sabem diferenciar, tá? Esse é um ponto importante, porque eu já trabalhei no IPC da FIP, eu sou contador. Eu trabalhava no projeto do IPC da FIP, calculava a inflação na cidade de Ribeirão Preto, né, na instituição privada que eu trabalhava, e tudo a gente era economista, né? Então, essa questão das entrevistas também é um negócio interessante nesse sentido. Mas eu vou voltar de novo na característica pessoal de cada um. Então, por exemplo, lá no grupo que eu trabalho do PSAG, e mesmo no trabalho do grupo do Dutra, da qual você é orientada dele, os perfis de pesquisa são muito diferentes de cada um, Romana. Então, eu, por exemplo, eu não sou daquele que vai ficar... no PSAG, por exemplo, tem um professor lá que é o responsável, ele lê muito. Ele senta a bunda e vai ler, desliga do mundo e vai. Tá certo? E também acho que é um pouco da vida de cada um. Tem gente que tem filhos, tem gente que tem, né? Então, tem filho que sente que está com filhos mais velhos. Então, eu estou com filhos mais novos, é um pouco diferente. Quem já está com filho mais velho, que já está na faculdade, talvez ele consiga se dedicar mais a esse processo, né? Então, acho que um pouco da vida pessoal e do estilo de cada um é que vai fazer esse processo de como cada um vai ser o tal do pesquisador. Tem gente que vive de pesquisa o tempo todo, né? Não olha assim, fica assim e não consegue olhar para o lado, né? E tem pessoas que vão ser mais abertas, que precisam conversar com outras pessoas, precisam discutir com grupos de pesquisa, mas tem gente que vai fazer tudo sozinho. Na área de humanas é muito comum a pessoa, é ele o pensador que vai ler, vai interpretar a leitura dos outros e vai ter a posição dele. Né? Na área sociais aplicada,
É conversar com o mercado, é conversar com outros pesquisadores, né? Então, mas, de novo, depende de cada um, né? O estilo de cada um é que vai fazer o andamento da sua pesquisa. E eu posso ser só pesquisadora ou só professora? Por exemplo, vou fazer um concurso público. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, não, mas nós queremos um pesquisador, mas a vaga é para professor. Quando sai o edital, eles dizem professor adjunto, professor assistente, e o que mais conta ponto lá na prova de títulos é a sua pesquisa e a sua publicação. Então, assim, tem como eu ser só pesquisadora, no Brasil, né? A gente está falando de Brasil. Tem como eu ser só pesquisadora, só professora? Porque, por exemplo, eu sou da área tributária. Imagina a minha vida ser pesquisadora, professora e profissional do mercado. Onde é que fica o social, o pessoal? O dia só tem 24 horas. Então, como é que fica essa questão entre ser professor e pesquisador? Como é que você, da sua perspectiva, da experiência que você tem? Romana, eu vou assim, ó, primeiro que a gente tem no Brasil instituições que são só faculdades, faculdades integradas, centros universitários e universidades. Quando se fala em universidade, eu nunca posso esquecer do tripé que mantém a universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, inclusive. Não é só ensino e pesquisa, é a questão da extensão, que pode ser desde um curso de pós-graduação, ou pode ser, por exemplo, um dos projetos que eu coordeno aqui, que é o projeto Pé de Meia. A gente está dando educação financeira para crianças e adultos. Tá certo? Então, quando você pensa no professor, o contrato ele é para professor, tá? Mas eu tenho ensino, pesquisa e extensão. Lógico que alguns, todo mundo tem que fazer ensino, todo mundo tem que fazer. Mas alguns vão mais para pesquisa, alguns vão mais para extensão, alguns vão entrar em todos, tá certo? Então, de novo, o estilo de cada um, tá? Mas o ensino tem que ser para todo mundo. Mas não da pós necessariamente, porque eu fui muito tempo professor só da graduação, agora que eu sou na pós-graduação, tá certo? Tem um outro ponto que é importante, que nas universidades, nas públicas principalmente, eu tenho professores que são regime tipo um professorista, um parcial que tem que fazer 20 horas e um regime de dedicação de 40 horas, e eu tenho um que chama integral exclusivo, que eu não posso fazer nada além da universidade, tá certo? Então, você tem perfis diferentes. Então, cada universidade vai ter uma característica. Mesmo nas privadas, eu já fui instituição privada, eu já fui coordenador, tive outras atividades, eu tinha 40 horas por instituição, por exemplo, essa que eu trabalhava no IPC da FIP, por exemplo. Eu tinha 20 horas de aula e 20 horas de pesquisa. Desenvolver o projeto. Tá certo? Não era bem pesquisa, que na verdade era uma atividade, era mais extensão que pesquisa, na verdade. A gente Isso é fazia estabelecido modal. em contrato, essas 20-20? Na verdade, estava. Estava lá, eu tinha meus horários 20 horas de aula, que era alocado para mim, e as outras 20 eu tinha que fazer X horas dentro do projeto do IPC da FUP. Tá certo? Que lá, na verdade, era mais um projeto de extensão do que pesquisa. Porque a gente coordenava um projeto que dava à sociedade o cálculo da inflação da nossa cidade, que é Ribeirão Preto. Entendeu? Então, vai muito de cada um. Agora, por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você tem professores que são só lecturer. Ele é só um professor que dá aula. Ele pode fazer pesquisa, mas a obrigação dele é só de ministrar aulas. Né? Que é um pouco o que a gente acaba tendo na universidade privada. Eu não sei, eu sei que você trabalha numa instituição privada no Rio de Janeiro, eu acho que você é só aulista, só aula, não é isso? Ou você tem outras atividades? Sim, é só aurista, e agora que eles estão tentando criar um incentivo para nós pesquisarmos com o nome da faculdade. Estou começando a ensaiar alguma coisa nesse sentido, mas ainda não tem, não me recordo de ter alguma coisa formalizada. Romana, o problema é que a nossa área contábil ela está muito mais ligada ao prático, então, quer dizer, ao teórico prático, né? Mas quando eu falo prático, é diferente de um curso de enfermagem. Que aí eu vou fazer atividades lá, então tem um professor coordenar a clínica, tem que ter um professor para coordenar a atividade na praça da cidade, lá para medir pressão. Então, você tem. Os cursos também têm suas características diferentes, com que fazem com que a realidade seja diferente para cada curso, né? E qual é a perspectiva da pesquisa em ciências contábeis no Brasil nos próximos anos? Tirando, olha só, eu sei que a gente tem um problema aí, eleição de 2018, depois viemos Covid 2019, a gente está numa sequência, mas tirando esses eventos, né, particulares, ou considerando esses eventos, que eles terão impacto nos próximos anos, com certeza, mas qual é a perspectiva
da pesquisa em ciências contábeis no Brasil nos próximos anos? Nós estamos caminhando para uma melhora, nós estamos caminhando para uma piora em nível de recursos, de qualidade de pesquisa? Como é que está esse cenário? Qual é a sua expectativa em relação a isso? Romana, acho que tem um ponto importante, é que a contabilidade, a gente está tentando cada vez mais ela deixar esse negócio fechadinho e que ela comece a trabalhar com outras áreas, como a sociologia, a administração. Então, por exemplo, no setor público, essa questão da transparência, né, pelo grupo que eu trabalho lá com o professor André Aquino, isso é uma realidade que tem cada vez mais se ampliado, ou seja, a contabilidade ela está mais aberta à sociedade, né? E aí é a questão de você conhecer as realidades de cada país, né, para trazer. Então, eu acho que talvez o ponto central para a contabilidade, a pesquisa evoluir, é ela deixar de sair daquele mundinho dela, tá? Só do mundinho da contabilidade, aquela questão da societária, da fiscal, tá certo? E ela começar a se permear com mais dentro das empresas, mais com a sociedade, quando a gente fala no setor público, na contabilidade pública, né? Então, para ela crescer como ciência, inclusive, ela precisa disso. Né? Então, eu preciso estudar os aspectos sociológicos que fazem, por exemplo, entender por que uma prefeitura dá dados mais públicos, mais transparentes ou não. Né? O que faz isso mudar? O que faz uma prefeitura, o seu orçamento, quando vai fazer seu orçamento público, estudar realmente a realidade do município e fazer estudos nisso, ou só replicar do ano anterior e mudar a inflação de 5% mexendo no seu orçamento? Então, eu entender a sociedade na qual a contabilidade está inserida, eu acho que é o grande caminho que a contabilidade tem que estar seguindo, seja no setor público, no setor privado, no terceiro setor, ou mesmo na área educacional. Bom, porque você tem que entender a sociedade, porque a contabilidade é uma ciência social, é uma ciência social aplicada. Então, como é que você vai estudar a contabilidade se você não entende a sociedade, onde a contabilidade está inserida, qual é o contexto, o que está influenciando? Então, realmente, você precisa compreender essa sociedade, ser mais multidisciplinar, né? Como você falou lá no início. Hoje eu tenho compliance com auditoria, eu estou abrindo o leque, que antes do compliance era mais o advogado, mas agora está entrando o contador. Então, eu acredito que na área da pesquisa, nós também temos que abrir esse leque, até porque você também já disse que, não, o contador, que é toda a formação dele em contabilidade, ele não consegue abrir a mente e ter outras perspectivas. E aí foi por isso que você foi fazer um mestrado em engenharia de produção. Porque eu acredito que é uma experiência completamente diferente de um mestrado em ciências contábeis. Romana, tem só mais uma coisa, só colocar. Mesmo mestrado, doutorado, eu posso fazer graduação, mestrado, doutorado em contabilidade. Mas o legal faça graduação numa instituição, mestrado em outra, doutorado em outra, porque isso vai ver visões diferentes. É completamente diferente. O meu doutorado é completamente diferente do mestrado da UFRJ. E eu queria fazer o doutorado na UFRJ porque, nossa, do lado da minha casa, já conheci os professores, então era uma zona de conforto para mim. Mas, quando eu fui fazer a prova do doutorado, eu coloquei os pés na FEA de Ribeirão Preto, eu falei, aqui é o meu lugar. E, assim, foi a melhor decisão que eu tomei na vida de não ter insistido no doutorado na UFRJ e ter ido para São Paulo. Não é só uma questão de ter um doutorado USP no currículo, é uma questão de novos professores, novos alunos. Em Ribeirão tem muito aluno, a maioria não é de Ribeirão, então é gente de Minas, do Rio Grande do Sul, e vem gente de tudo quanto é canto do Brasil. Então, as aulas eram muito ricas, muito ricas, e eu gostei muito, muito. Foi uma experiência, assim, deu um upgrade, assim, a minha mente expandiu de uma forma que eu não achava possível, e hoje eu me pergunto, assim, do que eu sou capaz, sabe? Até onde eu consigo ir de pensamento crítico, de conseguir analisar, de melhorar minha escrita. Então, realmente, o que você disse de não estudar em instituições diferentes, para você ter experiências com pessoas diferentes, isso fez muito sentido para mim. Mas o que você diria, eu já estou aí terminando o doutorado, mas para quem deseja ser pesquisador, que dica você, que já é um pesquisador, porque eu não me considero pesquisadora,
eu me considero lá uma doutoranda, aprendiz, mas que dica você daria para quem deseja ser pesquisador? Ana, tem dois aspectos. Primeiro, normalmente quem vai virar pesquisador está pensando em fazer um mestrado e doutorado. E que eu posso, como você falou, eu posso pensar na carreira acadêmica ou não, né? Porque muita gente que eu conheço que fez mestrado aqui na FEA foi para o mercado mesmo. E o mercado valoriza essa questão de ter feito mestrado, porque ele aprofundou os conhecimentos de conteúdos além daquele da graduação. Então, esse é um ponto importante para quem for fazer o mestrado, que o mercado valoriza muito essa questão de fazer pós-graduação. Não estou falando do MBA, não, estou falando de mestrado e doutorado. Então, esse é um ponto, os bancos gostam muito disso, né, para quem vai da área financeira. Mas, normalmente, para a gente continuar como pesquisador, o ideal é que você siga na academia, né? Ou seja, e o mais fácil para isso é dentro de uma instituição de ensino público, porque ela tem esse perfil. Nas privadas tem? Tem, mas é muito menor, né? Porque tem custo tudo isso também, né? Então, A não ser que seja uma FGV, uma PUC. não, isso. Um INSPER, tá certo? Você tem esse perfil, tá certo? Mas, de maneira geral, você não vai ter esse tipo de atividade. Então, é mais fácil na instituição pública. Mas também não é todos, tá? Porque quando você pega institutos federais, os federais não têm obrigação de pesquisa também. Alguns professores fazem, mas não é obrigatório. Então, acho que muita questão de gosto. Essa questão de fazer a pesquisa não é para mim, eu não quero isso. Mas eu gosto de fazer o mestrado porque eu gosto de aprofundar no conteúdo que depois eu vou usar no mercado de trabalho. Então, acho que a pessoa tem que fazer essa leitura de si própria. O que eu quero fazer? Será que eu gosto disso? Né? Então, acho que um pouco é a leitura de cada um. Porque tem gente que é ótimo no mestrado, mas é péssimo professor e péssimo pesquisador. Ele consegue aplicar isso no mercado. Então, vai muito de cada um ver como é que vai seguir e ver as oportunidades, né? Que o mercado, às vezes, dá, ou a instituição privada vai te dar isso numa faculdade. É os seus caminhos, você tem que trilhar os seus caminhos, mas é bom planejar, isso sempre é bom e importante. Bom, e o pesquisador tem as bolsas em pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria que a gente está falando do professor pesquisador, mas tem os alunos que são bolsistas, né? Como é que funciona isso? Eu estou no mestrado, no doutorado, na graduação, eu posso ser um bolsista e ter uma bolsa de pesquisa? Eu queria que você desse uma pincelada. Romana, vamos lá aos pontos. Primeiro, bolsas de pesquisa desse nosso último governo que a gente está agora, não vou discutir questão política aqui, nós temos cada vez reduzido as bolsas, né? Então, assim, o que acontece? Por exemplo, em São Paulo, eu posso ter bolsas da CAPES, do CNPq, mas posso ter também da FAPESP, que é uma bolsa da Fundação de Pesquisa São Paulo. Tem a FAPESP no Rio, tem a FAPESP FACEP no Pernambuco. Então, os estados também têm as suas fundações que dão apoio à pesquisa. Tá certo? Lógico, são características diferentes. Então, no mestrado, algumas bolsas já são dadas aos alunos. Tá certo? Às vezes não tem para todo mundo, sem obrigatoriedade de fazer alguma coisa. Uma bolsa da FAPERJ, da FAPESP, ela já exige um projeto. Você precisa escrever um projeto para conseguir essas bolsas. Então, vai ter características diferentes também para cada tipo de bolsa. Por exemplo, a da FAPESP é muito maior que a do CNPq do CAPES, mas te dá muito mais trabalho, muito mais relatórios, tá certo? Então, você tem essas questões. Mas tem muita instituição privada também que também tem dado bolsas, viu, gente? Algumas instituições, a própria universidade dá bolsa. Então, a FGV tem alunos que são bolsistas, né? Que é ela mesma que dá. E que são verbas que, às vezes, ela consegue com dinheiro público, mas, às vezes, ex-alunos que fazem doações. Né? A FGV tem essa característica muito forte de doações de ex-alunos que acabam dando bolsas para esse. Ou alguma empresa que quer fazer algum tipo de pesquisa junto ao professor, e esse professor tem alunos pesquisadores que vão trabalhar junto com ele também. Então, vai depender, de novo, de cada instituição, de cada professor, tá certo? Então, possibilidades, mas tem muita gente que faz mestrado sem bolsa, porque trabalha, por exemplo. Então, você falou a questão lá da dificuldade. Eu lembro quando eu fiz um mestrado em São Carlos, na ESC, as aulas eram concentradas, tipo, ou na segunda ou na terça. Então, tinha aulas de manhã e de tarde, tá certo? Tinha 2 disciplinas por semestre. Então, era o mesmo dia, ou tinha assim, uma matéria de manhã, uma de tarde na segunda, e uma de manhã e de tarde na terça. O aluno não escolhia da segunda, de manhã ou de tarde, porque ele negociava com a empresa que ele trabalhava e queria faltar uma vez por semana. Entendeu? Então, eu acho que muito de cada um também conseguir ter programas, se adaptar a programas que tenham essas condições e conversar com a empresa. Muitas empresas fazem esse acordo, desde que ele continue na empresa depois que ele formar, tá certo? Depois que ele acabar o mestrado. Mas isso também há possibilidades nesse sentido, né? De continuar trabalhando. É mais difícil?
mas também há essa possibilidade. É porque tem pessoas que não... Eu, por exemplo, eu consegui o primeiro ano do mestrado ficar em casa. No doutorado já não tinha condições, porque eram quase 2 anos tendo matérias e ficar em casa sem uma remuneração só, queimando reserva, é algo que não é todo mundo que consegue fazer. Mas não impede que a pessoa faça um mestrado, um doutorado de qualidade, porque ela está trabalhando. Na verdade, ela precisa ter foco. Uma última pergunta, Cláudio, e eu tenho feito para todos os entrevistados nessa temporada, é se a profissão contábil acabará. Não é se a contabilidade vai acabar. Eu quero saber, porque vira e mexe sai uma notícia aí, listas de profissões que vão acabar. Aí está lá, contador. Aí depois sai lista de profissionais que mais bem pagos e que estão bombando no mercado. Contador. Eu falei, gente, isso daqui é meio, né, uma montanha-russa. E aí eu fico com aquela dúvida. Tá bom, então a profissão contábil vai acabar ou ela está bombando e a gente vai ganhar melhor e vai ser mais reconhecido no mercado? Romana, o contador que é formado, aquele para fazer débito e crédito, esse vai morrer. Tá certo? Esse vai morrer. Porque, primeiro, que não vai ter emprego. Porque você pega essas empresas de contabilidade que cobram 70, 80 reais por mês, eletrônicas, que tem, tipo a Contabilizei, eles têm 10 mil clientes. E eu tenho poucos funcionários trabalhando com eles. E muitas coisas já estão automatizadas. Né? Então, essa profissão, com essa lógica muito técnica, essa vai morrer. Tá certo? Essa técnica vai morrer. O que vai fazer a diferença? Mesmo a auditoria, gente. A auditoria hoje, que a gente fala lá fazer a amostragem, gente, hoje o sistema das Big Four, eu sei como é que tá que você trabalha, é assim, ó. Eu pego o RP da empresa, logo no meu notebook, o notebook vai direto no banco de dados, o robozinho vai lá, revira todas as operações e o robozinho define a amostra. Sim. Define o que tem que ser olhado. Então, o que acontece? Está evoluindo, então a tecnologia está crescendo muito. Tanto que aqui no curso de graduação, a gente, no grade nova de contábeis que está entrando a partir de 22, a gente vai ter matérias obrigatórias de banco de dados para mexer com SQL, de BI e de programação, Python. Então, o contador, como analista, aquele que vai ajudar nas análises, para ajudar no planejamento estratégico da organização, olhando os números, esse é a profissão do futuro. Esse contador que vai ser o auditor mais evoluído, indo para o auditor, não só o auditor interno, aquele que acaba só canetando, se ele seguir para essa linha de compliance, para essa linha de gestão de risco, essa é a profissão que tem que crescer. Né? Agora, esse profissional tradicional, esse vai morrer. Cláudio, me chamou a atenção uma coisa. Você disse que o currículo vai mudar e que eles vão ter aula de banco de dados, de Python. Eu comecei a ficar preocupada, porque eu me formei em 2008. O que vai acontecer com quem já se formou? Nós vamos ter que voltar para a graduação, fazer uma reciclagem? O que a gente vai fazer? Porque, assim, eu me formei em 2008. Não tinha isso que temos... Hoje, o trabalho de um trainee já é diferente, porque você já tem um sistema de auditoria. E o trainee já tem que ter mais habilidade do que um trainee quando entrou há 10 anos na auditoria. Então, essa galera que já está formada como eu, que não tem noção de Python, de Power BI, e aí, nós vamos morrer? Porque, assim, agora eu estou preocupada de um recém-graduado de 22 anos, ele entende de banco de dados, ele entende de SQL, e ele vai falar assim, não, tá bom, mas você fica aqui do lado, titia, e deixa que eu mexo aqui no computador, porque eu sei SQL, eu sei Python, e você não sabe nem o que é isso. Romana, ele tem, aí vou para a tua linha de pesquisa, ele tem hard skill, ele não tem soft ainda. Ele não sabe trabalhar em equipe, ele não tem noção de negócio às vezes, então, ele sabe fazer a técnica, mas como é que eu aplico isso? Tá certo? Eu tenho que ter muito mais amplo que isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, Romana, você falou que formou em 2008, eu formei em 98. Tá certo? Então, mas por quê? Porque eu vou atrás, eu estou fazendo um monte de curso no YouTube, gente, tem um monte de treinamentos. Tem semana do. Outro dia eu coloquei no meu LinkedIn, tinha 3 semanas de Power BI correndo ao mesmo tempo. Esse pessoal que vai vender cursos, mas dão uns cheirinhos, tá certo? Eu tenho todos eles, todos que tem, eu vou gravando, eu salvo lá no YouTube, lá depois, pego os arquivos que eles dão em aula e vou estudando. Para Python, nem fiz curso desse jeito. Python eu estou mais para trás ainda, né? Mas, por exemplo, Python não é tão difícil assim, não, gente. Tem uma biblioteca chamada Panda, você faz análise estatística com meia dúzia de linhas de comando.
né? Não é tão difícil assim. Agora, cabe ao profissional como a Romana ir atrás. Né? Mas vou dizer, os moleques não têm muita experiência ainda, né? Eles não têm o software, eles têm muito do hard da técnica. Mas ligar isso com ele conseguir ter a habilidade analítica de entender como é que esse dado dessa organização com essa atividade, como é que essa outra vai ligar com esse outro tipo de dado. Ele talvez não tenha ainda, ele vai precisar de um tempo para ter essa aprendizagem, tá certo? Acho que Então, é eu isso. tenho um tempo aí de me atualizar e não perder o Tem, emprego para um menino mais lógico que tem. novo que tem a técnica, mas não tem o soft. Tá Lógico, ótimo. Romana, e você está falando de grandes centros. Na cidade interior, ainda vai ter por muito tempo técnico de contabilidade, então vai ter isso, tá certo? Mas a tendência é que com o tempo ele vai deixar de existir. E aí todo mundo tem que se atualizar. É. E hoje as mudanças estão acontecendo mais rápido, né? Então, não adianta a gente ficar esperando. Ou você tem noções aí de Power BI, de Python, ou você está demitido e começar a correr atrás desse curso, né? Cláudio, muito obrigada. A gente entra agora na reta final desse bate-papo que nós tivemos sobre a vida de pesquisador. Eu agradeço muito, muito toda a sua experiência, a sua boa vontade, prontamente aceitou aí o meu convite para essa entrevista, para falar sobre o que a gente faz na área de pesquisa, como fazer pesquisa. E eu queria que você, para finalizar, deixasse aí o seu arroba, porque hoje em dia tudo é o arroba, né? Qual é o arroba da pessoa? Como é que a gente te acha nas redes sociais? Falar nisso, não falei, desculpa. Você tem um podcast da Fé, aliás, eu não sei se é da Fé ou se é seu, enfim, mas você tem um podcast que é entrevistando ex-alunos, que eu acho fantástico. Me desculpa não ter falado desse podcast no início, mas fala um pouquinho do seu podcast e como nós encontramos você nas redes sociais, na internet em geral. Romana, o podcast é meu, né? Eu que organizo ele, tá lá no site da faculdade, lá, né? É o Proud to be FEAR, você vê, orgulho em ser FEA Ribeirão Preto, né? Já está com quantos episódios eu tenho? Acho que eu tenho 18 episódios já Eu não me arrisquei a gravados. falar em inglês, mas Não. eu sigo lá seu podcast. É, E aí, em redes sociais, Romana, eu acho que o mais fácil para mim trabalhar comigo hoje é o LinkedIn. É a minha principal ferramenta de comunicação, é o LinkedIn. Deve estar como Cláudio de Souza Miranda lá, se eu não me engano, acho que é essa forma que tá escrito lá. É, e aí é mais fácil por lá, porque minha rede é muito grande pelo LinkedIn, né? Eu tenho 15 mil pessoas na minha rede. Pago também, viu, gente? Essas coisas você consegue quando você é pago. Tá lá, estamos Cláudio de Souza Miranda. É só procurar lá. Vai ter uma foto de. Para quem me conhece, gente, a Romana não vai colocar vídeo, é só áudio. Eu sou muito. Eu sou muito formal, não. Eu sou um pouco diferente de alguns pesquisadores. Eu tenho um pouco de informalidade. Isso é muito presencial. Então, vou estar com uma gravata lá, não, com a barba mal feita e com a gravata torta ainda. Mas isso sou eu. Isso é o Cláudio Miranda. Cláudio, muito obrigada. Eu vou colocar na descrição do Tá. podcast o link do seu LinkedIn, vou colocar também o podcast e também no canal do YouTube nós vamos colocar também os links de como te achar. Muito, muito obrigada mesmo e agradeço aí a todos os ouvintes que nos ouviram até aqui. Essa é uma temporada falando da vida acadêmica em ciências contábeis. Ouçam as próximas entrevistas, ouçam as entrevistas anteriores e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, não se esqueça de seguir o podcast, siga o podcast do Cláudio também. É bom você escutar experiências de pessoas que já fizeram a graduação, mestrado, doutorado, e como estão essas pessoas no mercado hoje, quais foram as escolhas profissionais que essas pessoas fizeram. Cláudio, eu deixo aí em aberto as suas últimas palavras para a gente encerrar. Eu que agradeço, Romano. Eu, como também criador de podcast, sei a importância desse trabalho, de achar pessoas que contribuam com o trabalho de quem está desenvolvendo, né? E é isso. Parabéns pelo seu projeto aqui. Eu acompanho bastante seu projeto sempre quando sai no LinkedIn. Tá ótimo. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todos. Até a próxima entrevista.